Paulo e Silas caminhavam pelas ruas de Filipos, anunciando o evangelho e libertando vidas do cativeiro espiritual. Mas ao libertarem uma jovem escravizada por um espírito de adivinhação, despertaram a ira de seus senhores. Movidos pela ganância, esses homens arrastaram os servos de Deus à praça pública, onde foram injustamente acusados de promover desordem e ensinar costumes contrários à lei romana. Sem direito à defesa, foram condenados e brutalmente açoitados diante da multidão enfurecida. Depois dos açoites, Paulo e Silas foram lançados na prisão, onde o carcereiro recebeu ordens severas para mantê-los bem guardados. Foram colocados no cárcere interior, um lugar escuro e úmido, e seus pés foram presos ao tronco, impossibilitando qualquer movimento. A dor das feridas abertas se misturava à humilhação da injustiça, mas, ao invés de se entregarem ao desespero, eles escolheram adorar a Deus. No meio da noite, os prisioneiros puderam ouvir suas vozes elevadas em oração e cânticos de louvor. De repente, um grande terremoto abalou os alicerces da prisão. As portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro, ao perceber o ocorrido, entrou em pânico, pois sabia que seria responsabilizado caso os prisioneiros fugissem. Desesperado, sacou sua espada para tirar a própria vida, mas Paulo gritou em alta voz: "Não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui." O carcereiro, tremendo, caiu de joelhos diante deles e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Paulo e Silas responderam com simplicidade e poder: "Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa." Naquela mesma noite, o carcereiro levou-os para sua casa, lavou-lhes as feridas, e junto com toda a sua família, foi batizado. O sofrimento dos servos de Deus não foi em vão, através dele, uma casa inteira conheceu a salvação e a liberdade verdadeira. A alegria do Senhor tomou aquele lar, e onde antes havia trevas, agora havia luz e esperança. Na manhã seguinte, as autoridades locais enviaram oficiais para libertar Paulo e Silas em silêncio. Porém, Paulo, ciente de seus direitos como cidadão romano, recusou-se a sair secretamente. Ele exigiu que os magistrados viessem pessoalmente e reconhecessem o erro cometido. Diante dessa exigência, as autoridades, temendo represálias, pediram desculpas e suplicaram para que eles deixassem a cidade. Mas Paulo e Silas partiram sem rancor, fortalecidos pela certeza de que haviam cumprido seu propósito. A história de Paulo e Silas nos ensina que o sofrimento pode ser um instrumento para a glória de Deus. Muitas vezes, enfrentamos injustiças, dores e tribulações, mas, se mantivermos a fé e o coração voltado ao Senhor, Ele pode transformar nossa dor em um poderoso testemunho. Quando adoramos no meio da adversidade, Deus age de maneiras surpreendentes, abrindo portas onde antes havia prisões. Assim como Paulo e Silas, podemos aprender a confiar que Deus tem um propósito até nos momentos mais difíceis. Eles poderiam ter reclamado ou se entregado ao desânimo, mas escolheram louvar. Esse louvor não apenas os fortaleceu, mas também impactou aqueles que estavam ao redor. Quantas pessoas podem ser transformadas ao verem nossa fé inabalável no meio das provações? O carcereiro e sua família representam aqueles que, ao verem o poder de Deus em ação, reconhecem sua necessidade de salvação. Muitas vezes, a forma como enfrentamos o sofrimento pode ser a chave para abrir os olhos daqueles que ainda não conhecem a verdade. Quando reagimos com fé, amor e esperança, testemunhamos o caráter de Cristo e revelamos ao mundo a grandeza do nosso Deus. Se hoje você está passando por um período de dor e sofrimento, lembre-se da história de Paulo e Silas. Talvez sua prisão não seja literal, mas pode ser uma situação de angústia, medo ou incerteza. Ainda assim, Deus continua no controle. Ele é poderoso para libertar, curar e transformar qualquer cenário, trazendo um propósito maior para cada batalha enfrentada.